Mecânico por aqui? Mecânico? Não. Ainda que eu vou ter problema. Por quê? Porque sabe quando o carro não está querendo pegar na subida? Uhum. Eu acho que é ou vela ou bomba de combustível ou alguma coisa. E agora para estacionar eu consegui deixar ele. Tempo nada. Já pus. Já pôs para transmitir? Já gravar também? Já. Conheço não. Pode? Está faltando muita gente, mas 7h30 já passou, vamos continuar. Esse negócio de fazer o curso online é bom e ao mesmo tempo é ruim, né? Que o pessoal às vezes deixa de vir. Né? Mas o presencial é diferente. Diferente. Tem um espiritualista dessa época moderna da Índia, o Sai Baba, quem estava falando sobre ele agora. Ele fala que toda transmissão espiritual ao vivo, boca a boca, é 100%. Passou por coisa eletrônica, seja alto-falante, seja computador, seja qualquer coisa, perde-se bastante. Ele é recente, né? Vou dar um crédito a ele. Eu acho que ele tem uma certa razão. Ele fala também que quando você lê um livro, principalmente livros espiritualistas e tudo mais, ele recomenda, esse livro é teu. Você está lendo ele, o teu magnetismo fica gravado no livro. Então sempre que você vai ler ele de novo, você pega aquele livro em papel e aquele magnetismo, ele volta naquele ponto que você tinha parado. E quando a gente desimpressa esses livros, costuma misturar os magnetismos. Ele também fala isso também, que eu falo literatura normal não, mas de espiritualidade, ele fala para tentar manter de uma forma ou de outra o teu magnetismo naquilo que você já aprendeu. Boa noite. Vamos continuar. Eu estou sempre recomendando para a gente ler o Bhagavad Gita. E vou continuar recomendando eternamente. É a Bíblia realmente dos hindus. Mas a gente tem que ler o Bhagavad Gita com os olhos e com o espírito bem aberto. Tá? Que a gente entende o Bhagavad Gita como sendo literal. Na realidade, o Bhagavad Gita ele é literal. É uma obra histórica, tem fundamentos históricos nessa batalha de Kurukshetra. Mas o verdadeiro significado do Bhagavad Gita é a luta do superior com o inferior, é a luta que trava dentro do ser humano. Então, dentro da luta que nós travamos diretamente o nosso eu superior contra o nosso eu inferior, é uma luta diária e é justamente quando a gente vence essa guerra é que acaba a nossa perpetuação na roda de Sansara. Tá? E nesse livro Bhagavad Gita, o Krishna, ele chama Arjuna. Krishna é Deus. Deus, ele se manifestou lá e ele era o condutor. Krishna, ele era o condutor da quadriga, daquela biga do Arjuna. Tá? Então ele chamou o Arjuna de hipócrita e covarde, porque o Arjuna, ele não quis lutar. Por que ele não queria lutar? Porque era uma luta fratricida. Foi uma guerra que de um lado tinha o Arjuna com os irmãos dele e do outro lado tinha avô, primo, parente. É uma luta realmente de duas facções diferentes, mas da mesma família. E ele tinha entendido, dentro do conceito do Arjuna, que a melhor coisa que existe é a não resistência. Então ele não queria lutar, o negócio meu é não lutar, é não resistir, parar e recusar
qualquer luta. Então o Arjuna chamou ele de hipócrita e covarde. Porque na realidade, como eu estou falando, não é o lado literal. Oi? Que o Gandhi fez também, né? Que o Gandhi? Sim, o Gandhi fez a independência da Índia através da ahimsa, não violência, né? Foi algo parecido. Mas nós vamos explicar isso aqui. Então ele chamou o Arjuna de hipócrita e covarde porque ele não quis lutar. E o Arjuna diz que não queria lutar porque a não resistência é mais elevado ao ideal do amor. Então ele não queria lutar. E o Krishna, que era Deus encarnado, estava, vai para a luta. E ele recuou, não quis. Tá? Então quando a gente vê o ensinamento dessas palavras aqui do Bhagavad Gita, a gente vai ver que todas as ações têm dois extremos. Todas as ações têm um lado positivo e têm um lado negativo. Não tem nenhuma ação, basta a gente refletir sobre ela, que não seja positiva para um e negativa para outro. O cara que está roubando dinheiro é positivo para ele está ficando rico, mas ele está tirando do outro, é negativa para o outro. Então tudo que a gente faz tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então o que ele está botando? Então vamos entender o que ele quer dizer com isso aqui. Então um homem que não resiste, ou seja, é paz, amor, não aceito violência, me entrego, coisa e tal, uma razão dele não resistir é porque ele é débil e preguiçoso. Não quer ir para a luta, não quer enfrentar o mundo, não quer encarar realmente aquilo que tem que ser feito. Então ele é débil e preguiçoso. E tem outro que tem uma arma poderosa, que pode dar um golpe irresistível, não dá, e bendiz o inimigo. Você vê que são duas faces diferentes. Um não resiste porque é débil e preguiçoso, e o outro não resiste, ele tem toda a força do mundo e não só não dá o golpe, como ainda oferece a outra face. Viu a diferença entre uma mesma ação, como tem hora que você tem que resistir e tem hora que você tem que realmente não resistir. Então é isso aqui que o Vivekananda está querendo mostrar, para a gente ter essa distinção, que tem hora que a gente tem que resistir, brigar, lutar, e tem hora que você não tem que lutar, tem que se entregar realmente. Então aí está a diferença do sábio e do não sábio. Então que foi o Arjuna, aqui o Krishna orientando ele, lute, era momento de luta. Então quem não resiste por debilidade é um pecador. É um pecador. Então aquela falsa humildade é simplesmente um erro nesse sentido, tá? E ele não pode receber nenhum benefício dessa não resistência, tá? Enquanto que o outro cometeria um pecado se resistisse. Percebe que a ação é a mesma, mas no fundo vai a sabedoria que tem por trás da ação é que define o momento que a gente tem que agir e o momento que a gente não tem que agir. Então a gente vê o Buda, né? Buda abandonou o trono, renunciou a uma posição social, isso foi uma renúncia, tá? Mas não pode haver uma renúncia maior de um mendigo que não tem nada para renunciar. Então quando você não tem nada, eu renuncio ao mundo, é uma grande coisa, fácil, né? Então a renúncia só tem sentido quando você tem o poder. Então aquele que ele fala assim, o cara gosta de, sei lá, vamos falar aí, um cara que gosta de beber pra caramba, bebe pra caramba. Aí um dia ele chega uma hora que o médico fala para ele, se você não parar de beber, você vai gerar um enfisema dentro de você e você está caminhando para a morte e você não tem mais jeito. Aí ele para de beber. Mas ele parou de beber pelo medo. E não pela compreensão de que ele não tem que beber. Então não tem muito sentido isso aí. Tá? Então é algo parecido com isso, a gente tem que entender. Tá? Então temos que ser sempre muito cuidadoso quando a gente fala de não resistência e quando a gente fala do amor ideal. A gente precisa primeiro saber se temos o poder de resistir ou não. É aquele caso que eu estou falando. Se você não tem, é um mendigo e eu não dou nada, vou dar tudo. Não tem muito sentido, porque você tem o poder de resistir para não dar alguma coisa. Então, é isso aí. Então, qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que ter essa compreensão
antes de entender se é meritório ou não é meritório uma determinada atitude. Depende realmente dessa compreensão. Então, se a gente tem o poder, você tem o poder agora, e você renuncia, se você tem o poder e renuncia, então você está fazendo um ato de amor. Porém, se nós não podemos resistir, estamos nos enganando que a ideia, somos guiados por um motivo elevado de amor, você está fazendo o contrário. Perceberam a diferença, a minúcia que o Krishna está tentando mostrar para o Arjuna, nesse sentido de que tem hora de luta e quando você tem o poder e não luta, isso é um grande louvor. Mas quando você não tem o poder e não luta, tu está fugindo. Tá? Então Arjuna se tornou um covarde, porque ele estava em presença de um exército que tinha contra ele, e aquele amor carnal, lá, fez esquecer o dever dele para com a pátria e para com o rei. A pátria precisava de que ele lutasse para evitar que uma determinada facção, que era tremendamente materialista, dominasse a Índia naqueles momentos lá. Então a pátria, né, e o rei ordenava a ele que ele lutasse, porque se a família do Arjuna perdesse aquela guerra, então a Índia ia entrar em decadência. Independente de que quem estava do outro lado também era família dele. Então ele vinha com a não violência. Não violência, não violência, não violência. O Krishna chegou e deu-lhe uns tapas. Então você tem certos momentos que você tem que lutar. Tá? Então, por isso que Krishna falou para ele que ele era um hipócrita. Porque ele estava falando em não violência, não violência, não violência é o maior ato de amor. Ele fala, você está falando como um sábio. Porém, as suas ações estão mostrando que tu é um covarde. Tá? Portanto, levanta-te e luta. Aí depois o Arjuna acorda e ele vai para a guerra e eles ganham a guerra lá e realmente a família, que era tremendamente espiritualista, continuou governando aquela parte da Índia numa determinada época, ao passo que a outra, que era muito mais poderosa, tinha muito mais guerreiros, tinha muito mais força, eles perderam. Então tudo isso aqui é um planejamento divino. Tá? Era a classe dos guerreiros. A Índia tem castas. Uma casta mais forte que existia lá era a casta dos guerreiros. Então eles lutavam, tinham muitas lutas lá na época. E essa casta dos guerreiros já estava num ponto tal que já estavam guerreando pelo poder, então perderam a compreensão do verdadeiro significado da luta e começaram a trabalhar para realmente, pelo poder mesmo, né? Então chegou um ponto que Krishna, quando ele veio aqui na Índia naquela época, foi para acabar com essa classe dos guerreiros. E realmente, depois dessa batalha de Kurukshetra, essa classe dos guerreiros na Índia nunca mais teve força. Perdeu totalmente a força. Então o intuito espiritual dessa batalha realmente era cortar essa facção e mostrar que realmente o espiritual é mais importante do que o material. Tá? Que a gente vai vendo. Boa noite. Tá? Então Karma Yogi, quando a gente fala num Karma Yogi, então, é uma pessoa que compreende que o mais elevado é a não resistência. É o que compreende o que é não resistência. E não aquele que é não resistência porque ele é covarde, porque ele é medroso e etc, etc. Tá? E que essa não resistência é uma alta fonte de poder quando você o Aí, José, é a história que você falou da independência da Índia, do Gandhi. O Gandhi utilizou a não violência, a ahimsa, e através dessa não violência ele realmente levou a independência da Índia sem derramar uma gota de sangue. Então você vê, a independência dos Estados Unidos da Inglaterra foi triste, morreram milhares e milhares de pessoas, que foi poder com poder. Então, no caso do Gandhi, ele tinha o poder, ele tinha a compreensão do que é a não resistência. Então, não resistência não é ser, como se diz, boi de piranha, não, tá? Não resistência, muitas vezes, a luta é necessária, tá?
Então, resistência ao mal é um passo no caminho para entender o que é esse poder da não resistência. Tá? Então, a luta é necessária. Temos que aprender a lutar. Tá? Então, enquanto não tiver alcançado esse ideal, o ideal da não resistência, enquanto você não tem esse ideal efetivamente dentro de você, tem essa compreensão do que é a não resistência, o dever nosso é lutar. Resistir ao mal. Não está acontecendo aqui agora, essas politiqueiras aí, a negada está indo lá para Paulista, meter a boca no trombone, é resistir ao mal, resistir àquilo que é errado, e não ser um capacho e não fazer nada. Então vamos entender, enquanto a gente não é realmente, tem o poder dentro de nós da não resistência, então a gente tem que lutar, trabalhar, lutar, resistir, de todas as formas possíveis. Tá? Só depois de você ter esse poder de resistir, então aí sim, isso vai ser uma virtude, a não resistência. Antes disso, a não resistência não é realmente uma virtude. Tá? Então, a inatividade tem que ser evitada por todos os meios. Tá? Estava falando aqui hoje também uma história. Quem fala também é o Sai Baba também. Tá? O cara quer controlar a mente, então vou para a floresta. Aí ele falou, é a pior coisa que você faz. Você só vai dominar a mente no meio da bagunça. Quando você está no meio da bagunça e você consegue controlar a tua mente, aí você tem uma atitude meritória. Agora, se tu foge para a floresta para dominar a mente, não tem nenhum incentivo para a luta, que mérito tem nessa história aí? Que mérito tem nessa história de controlar a mente lá no meio da floresta? Tu tem que controlar a mente aqui, ó, na hora, na luta. Então aí você vê o que é a virtude diferente. Tá? Então a gente vai ver que realmente, resistindo aos males mentais, físicos, quando a gente conseguir realmente resistir tudo isso, aí vem a calma, aí tu tem o poder da não resistência. Tá? Ele vai lá e ainda fala forte ainda. É muito fácil você dizer, não odeies ninguém, não resistas ao mal. Tá? Porém, todos sabem que isso na prática não é desse jeito. Quando as pessoas não observam o que nós estamos fazendo, a gente ostenta uma de bonzinho. Estão me observando, então eu sou bonzinho, então eu sou um cara que não tem resistência. Mas, nos nossos corações, o câncer está lá dentro, ele corrói. É só ter alguém a gente observando, a gente vira, nosso caráter nós estamos falando de justamente Karma Yoga e o caráter, né? O nosso caráter, ele realmente, quando tem gente observando, principalmente quando tem gente poderosa observando a gente fica quietinho na nossa lá, né? Vamos compreender isso. Então ele vem e fala ainda, se a gente ambiciona riqueza, e ao mesmo tempo sabe que o mundo considera mal esse desejo, talvez você não vai à luta para conseguir. Se o mundo acha que ambicionar riqueza é errado, então às vezes você não vai. Tá bom, o mundo é errado, então você ambiciona, mas não vai na luta. Tá? Mas sua mente vai ficar dia e noite atrás do dinheiro. Então mesmo que você não corra atrás do dinheiro, a mente está lá, querendo, mas você está no meio espiritualista e fala, conseguir dinheiro é errado, você tem que doar tudo que você tem, você não pode conseguir dinheiro é coisa do diabo. Aí você vê como a gente vai lá, né? Então você ambiciona, mas o mundo fala para você que isso é errado, ou a tua comunidade fala que isso é errado, então você não vai à luta para conseguir ele, mas a mente quer. Então ele vem e fala, isso aqui é hipocrisia, mera hipocrisia. Então é melhor você ser o que você é mesmo. Você quer riqueza, então corra atrás da riqueza. É isso que você quer, então corra. Você não compreendeu realmente o valor, o significado da riqueza, então vá na luta e consiga ela. Tá? Não seja hipócrita. Tá? Essa hipocrisia de você dar uma de santinho, porque os outros acham, a comunidade acha que isso está errado, ele chama isso de hipocrisia. Tá? Então, caia no mundo. Veja só o que o Vivekananda está mandando fazer aqui, hein? Um espiritualista não manda fazer isso, tá? Mas ele vem e fala, caia no mundo.
Vai lá, tá? Quando você sofreu, gozou, tudo que existe no mundo, depois que você passou por tudo isso, a renúncia virá e com ela virá a calma. Mas enquanto tu não experimentar o mundo realmente, para saber que aquilo é efêmero, aquilo é passageiro e aquilo, por trás do prazer do mundo, a dor está aí, ali atrás, enroscada ali, enquanto tu não experimentar isso e sentir a dor em você mesmo, tu não adquire a sabedoria, então a renúncia não vem. Então fazer uma renúncia sem saber o que é tudo isso é hipocrisia. É isso que ele está falando, tá? Então satisfaça seus desejos. Chegará um momento em que você vai reconhecer que esses desejos pouco valem. Pouco valem. Mas enquanto você não reconhecer isso, vá à luta, conquiste o que tu quer conquistar. Aí fala, mas como é que um espiritualista ensina um negócio desse? Mas ele tem toda a razão do mundo. Pode falar, Rosa. Eu li, né, os donos do Banco Safra, né? Quem? Eu li uma vez que um dos donos do Banco Safra, não sei se é o que está aqui, eles têm vários países, tem vírus africanos, um deles falou assim, eu prefiro ser rico do que ter inveja de ser rico. Eu acho sincero. É simples. Porque às vezes a pessoa, ela não tem É simples. Então, é aquele ditado, né? Tem cara que come mortadela, mas rota presunto, né? Então, não falam isso aí de vez em quando? Então, no fundo, o que ele quer? Então, vá, é isso que você quer. Vai e luta. Não, é o contrário. Eu fiz o contrário do que você falou, né? Esse cara está sumindo, então vá à luta. Ele não quer sentir inveja, então vai lá. Tá certo. Então, vamos aí. O mundo está aí para isso, é para ser experimentado. E o mundo é dualidade. Onde tem prazer, tem dor. Onde tem dor, tem prazer. É desse jeito. Então, é experimentando o prazer que o mundo dá, é que a gente vai perceber que por trás do prazer tem a dor. Aí chega uma determinada hora, então, essa dor não... já aconteceu uma vez, aconteceu uma segunda vez, aconteceu uma terceira vez, aconteceu uma quarta vez, eu sou um idiota, não aprendo. Tá? Então, vamos lá. Então, é isso aqui. Então, vamos chegar um momento que você vai reconhecer que as conquistas do mundo pouco valem. É aquele ponto, o Vivekananda fala a mesma coisa, tá? Tudo que a gente conquista no mundo, absolutamente tudo, você vai perder tudo. Tudo. Não vai ficar nada. A tua riqueza, a tua beleza, tudo que você conquistar vai perder. Vai. É bom ter riqueza e é bom ter beleza? Claro que é bom. Tá? Mas compreenda os valores dela que são efêmeros. Quando a gente compreende que essas coisas são efêmeras, a velhice não dói. Quando a gente não aceita a velhice dói pra caramba. Quando você tem muitos bens e perde teus bens e não sabe que são coisas efêmeras, então tu cai e tu sofre pra caramba. Aquele que conhece a luta e luta, ele perde, ele começa a luta e conquista outra vez. Não fica chorando. Tá? Então essas ideias de serenidade, renúncia, isso aqui foi pregado há milhares de anos atrás, mas muitas poucas pessoas entenderam e chegaram nesse estado de compreensão. É hora de luta e é hora de não resistência, é hora de luta e é hora de não resistência, é hora de conquista e é hora de não conquistar, é hora de perder. Então, quando a gente compreende que o mundo é desse jeito, então quando você está em cima, tudo bem. Quando o mundo tira, tudo bem também. Vê que é mais fácil viver? Pode falar, Neide. Neide, chega mais perto, que eu não te escuto de jeito nenhum. Pouco vale no caso da pessoa chegasse à conclusão de que sofreu e não vai chegar a mérito nenhum ela lutar por alguma coisa. Não, tem muito mérito. Se chegar lá no final, Não. Peraí. Tem muito mérito. É através da luta, ganhar, perder, que um dia você vai compreender essa verdade. Se você não lutar e não passar por essas fases, você não vai compreender essa verdade. Então a luta é importante. se a pessoa trabalhar a resignação e aceitar isso como fato, Pois é o que nós estamos falando aqui agora. Quem entendeu o significado da renúncia,
A renúncia tem um alto valor espiritual. Quando você não entende o que é o significado da renúncia, não tem valor nenhum. Claro que é. É, isso. O exemplo que ele deu aqui atrás de um mendigo, ele fala, eu vou renunciar a tudo, dou tudo que eu tenho. Você não tem nada para dar, pô. Que renúncia é essa? Renúncia é um mero exemplo aqui. Um cara que tem muito, ele pega e dá o que ele tem. Vamos pegar o próprio exemplo do Buda. O Buda, ele era príncipe. Ele era filho de um rei e de uma rainha. Entregou tudo que ele tinha, não quis nada e foi para uma vida de renúncia para tentar compreender um significado para a vida. Isso é renúncia. Pega um outro exemplo, o Ramana. O Ramana também era de família relativamente bem. Chegou uma determinada época que ele compreendeu o que era a vida, abandonou tudo e foi procurar realmente o significado da vida. Aí é renúncia. Agora, renunciar ao que você não tem, isso não é renúncia. Essa é a diferença. Tá? Então vamos lá. Então renuncie àquilo que você tem. E aquilo que você compreendeu ao valor daquela coisa. Aí a renúncia tem sentido. Tá? Então esse é o que está falando, que poucas pessoas, muita gente já leu sobre tudo isso, mas não compreendeu a realidade. Não compreendeu a realidade. Então cada homem deveria fixar um ideal. Fixe o teu ideal. E se esforce em realizar esse ideal. Se esse teu ideal é ficar rico, que seja. Mas lute pelo teu ideal. Isso é karma yoga, você está trabalhando para um ideal. É uma forma não nobre, mas é uma forma de você trabalhar. Tá? Então, a maneira mais segura de progredir é do que impondo seus ideais aos outros. Quer dizer, muitas vezes a gente quer isso aí, você cria um ideal e bota um ideal para o teu filho, e não, meu filho, você tem que seguir esse ideal. E você mesmo não faz nada. Então vamos estabelecer um ideal, não vamos ser hipócritas, mas estabeleça um ideal e se esforce para conseguir esse ideal. O que adianta você ter um ideal se você não se esforça para correr atrás dele? Tá? Então cada pessoa tem que se esforçar. Tá? Não é justo que ele fala aqui, que eu seja julgado pelo método de outro. Assim como não é justo que eles também sejam julgados por outros. Então cada um com a tua medida. Cada um com a tua medida, tá? Então a maneira não deve ser julgada, a macieira não deve ser julgada pelo carvalho e nem o carvalho pela macieira. Cada um tem um dharma, cada um tem um ideal. Então respeite o ideal do outro. Agora, criar um ideal e não correr atrás desse teu ideal também. Então não tem ideal nenhum. Essa é a realidade, quando você não está. Tá? Então a unidade na variedade é o plano da criação. Veja bem, unidade na variedade. O que é unidade na variedade? É que Deus é um só, a consciência é uma só. Ela se manifesta através de bilhões e bilhões de seres diferentes. Então esse aqui é o plano da criação. Então por muitos homens, que os homens e mulheres sejam diferentes, tem uma unidade. Tem uma unidade dentro dele. Tá? E essa unidade no fundo, é a busca dessa unidade, é o maior dos ideais. Tá? Mas quando a gente não compreende isso, a gente pode criar outros tipos de ideais e vai se exercitando. Através desses exercícios na escola do mundo, que o nosso Atma, o nosso Self, ele vai nos guiando e vai nos capacitando de pouquinho em pouquinho para que você corra e atinja o teu ideal. Então errar e acertar, errar e acertar, e errar e acertar, faz parte do jogo. Agora, errar também não dá também, né, gente? Então, vamos entender isso aí, tá? Então, os diferentes caracteres individuais de homens e mulheres são variações da criação. Então, não julgue que a gente, da mesma forma, né, julgar sempre da mesma forma e nem abdicar do ideal. Ele está falando aqui, não devemos julgar da mesma forma. Eu julgar uma criança
que está no pré-primário com alguém que está na universidade com o mesmo critério. Não está correto. Não está correto. Então, são coisas diferentes. Boa noite. Tá? E também não abdique do ideal. A gente realmente está deixando do espiritualismo de lado. Então, ele vem e fala que o nosso dever é ajudar. Ajudar para que viva o melhor o seu ideal. Então, ajude. Esforçando para que esse ideal se aproxime o mais possível da verdade. O que muitas vezes acontece é que o nosso ideal está muito longe da verdade. Tá? E às vezes a gente está contribuindo para certas pessoas seguirem um determinado ideal e a gente tem uma compreensão um pouco melhor de que aquele ideal vai dar com os burros na água. Tá? Não para impedir que o outro siga o ideal dele, é o dele, né? Mas às vezes, nós vamos falar, se der falar aqui hoje ainda, a melhor ajuda que a gente pode dar para alguma pessoa é ajuda espiritual. É a melhor ajuda que existe. Tá? Tem diversos tipos de ajuda. Tem alguém com fome, você pode dar um peixe para ele. Tem alguém com fome, você dá uma vara de pescar para ele. É uma ajuda melhor do que dar um peixe. Tem alguém com fome, ensine ele a pescar. É uma ajuda melhor do que dar o peixe ou dar a vara. Ensinou ele a pescar. Então tem diversas formas de você poder ajudar. Então aqui, o melhor jeito de realmente poder ajudar alguém é tentar mostrar de uma forma ou de outra, sem ser muito coercitivo também, né? De que tem certas verdades que são melhores do que outras verdades. A gente vai trabalhando. Então os hindus estabelecem regras para diversos tipos de homem. Aqui a gente vai pegar um pouco, que os hindus falam muito sobre isso e o Vivekananda não podia ser diferente, ele é hindu. Tá? Então existe uma classe de pessoas que eles chamam de chefe de família. Tem 3 classes que eles chamam principais, é estudante, chefe de família e sannyasi. Sannyasi é quem resistiu ao mundo. É o estudante, primeiro estuda, depois você se torna um chefe de família e depois você se torna um sannyasi. Essa é a educação hindu. Aqui, talvez a gente seja também um estudante, chefe de família, mas ninguém ensina a gente o que é o sannyasi. Tá? Então o hindu inicia a vida como estudante, depois ele se casa, se converte em chefe de família, na velhice abandona o mundo e se torna sannyasi. O abandonar o mundo também é típico do hindu. Lá eles faziam isso mesmo. Lá existiam ashrams, lá existiam mestres, existiam os rishis que orientavam as pessoas. Então, ensinava. No Ocidente já é um pouco diferente essa situação, mas a gente aprende, quando a gente estuda Jung também, que o Jung divide a vida em 2 partes. Uma parte onde você se dedica ao mundo exterior e uma parte da vida, a segunda parte da vida, tu dedica ao mundo interior. A dedicação ao mundo interior, no fundo, é ser o sannyasi. Então você pode se dedicar ao mundo interior sem ir para a floresta. Pode fazer isso através de estudo, meditação e de outras coisas mais também. Tá? Então, nenhum desses estados é superior ao outro. Estudante é fase estudante, chefe de família é chefe de família e época de voltar para dentro é época de voltar para dentro. Cada um vai ter uma determinada fase que vai perceber isso. Tá? O nosso grande problema é que a gente não percebe. Tá? O jovem quer ser eternamente jovem. E não dá certo ser eternamente jovem. Fica até chato, né? O cara está lá com 50 anos lá e achando que ainda é um adolescente. Não é. Então tudo tem que ter um momento, tá? Então, a vida do casado é tão nobre quanto a do celibatário que se dedicou à obra religiosa. Porque cada um tem realmente, dentro do grande plano de Deus de fazer o mundo acontecer, cada um tem um determinado papel, tá? Então, varredor de rua, ele vem e exagera, o varredor de rua é tão importante como o rei, que está lá no trono. Ele fala, pegue o rei e manda ele fazer o trabalho do varredor. Vai dar calo na mão, não vai conseguir fazer absolutamente nada. Ou então você pegue também o varredor e coloque ele para governar. Também não dá certo. Então, tudo são momentos. Tudo dentro de um drama universal. Isso aqui também é muito legal a gente entender, tá? O drama universal é um filme na mente de Deus.
Tá? Esse é o que Deus faz no mundo. E dentro desse filme universal, que ele é tridimensional, todos os sentidos, é muito mais do que um cinema, muito mais do que um teatro, né? Real, como a gente conhece, Deus estabelece todos os papéis. E Deus vai entregando os papéis para cada um. Então, a tua luta, a tua compreensão, o teu esforço, que vai te dando gradativamente papéis melhores nesse mundo da criação. É assim que acontece. Tá? Então, se eu não estou satisfeito com o papel de varredor, então estude. Vá lá, trabalhe, aprenda, se capacite para ter um papel um pouco melhor. E não ficar culpando os outros pela minha ignorância ou pela minha não capacitação. Então é isso aqui. Então vamos entender desse jeito. Tá? Então é inútil dizer que quem vive fora do mundo é maior do que o que vive nele. Tá? O Vivekananda fala que muitas vezes o cara que é chefe de família é muito mais difícil ser chefe de família do que ser um sannyasi. Porque você sendo chefe de família, você tem que lutar pelo mundo, tem um monte de trabalhos. Tá? Então não é dizer que é melhor, que não é melhor não. É mais difícil viver no mundo e adorar a Deus do que abandonar e viver uma vida pobre e cômoda. Tá? Então, o chefe de família, ele tem que ser devoto de Deus. Porque aqui nós estamos, a orientação hindu, eles têm a educação desde o berço, tem essa educação. Infelizmente, no Ocidente, a educação que nós recebemos, religiosa, espiritualista, é muito falha, tá? Muito, mas muitíssimo falha. Tá? Agora a gente fala assim, puxa vida, mas realmente a orientação que eu recebi dos meus pais, dos padres, da sociedade, foi muito ruim nesses aspectos. Agora vamos perguntar, será que a que nós damos para o nosso filho está sendo muito melhor? Vamos avaliar. Então a gente reclama, mas não olha para o próprio umbigo. Então vamos olhar isso aí direitinho, mas de fato é isso mesmo, tá? Então lá nos hindus não, eles tinham realmente o conhecimento de Deus, é a finalidade da vida. Então a educação, principalmente a Índia nessa época aqui, isso aqui foi feito em 1900 mais ou menos, ainda não tinha se ocidentalizado muito. Hoje ela está um pouquinho ocidentalizada também. Então a gente tem que trabalhar constantemente, cumprir dever e abandonar os frutos da ação na mão de Deus. Aqui já está adiantando também, né? Abandonar os frutos das ações. Então essa é a essência do Karma Yoga. Tá? Enquanto tu trabalha, todo trabalho gera fruto. Se você trabalha em teu nome, você vai colher os frutos, sejam bons ou sejam ruins. Tá? Então é muito difícil trabalhar e não se preocupar com os resultados. Porque a gente trabalha, a gente tem expectativa, a gente quer mudar o mundo, a gente quer riqueza, a gente quer isso, a gente quer aquilo. A gente é cheio de expectativa. E essas expectativas é que nos prendem ao mundo. Então aqui ele vem e fala, ajudar alguém e não pensar no agradecimento. Fazer uma obra boa, renunciando ao proveito econômico dessa obra e moral que pudesse resultar. Esse é o Karma Yoga. Mas nós não fazemos. Tudo que nós fazemos, a gente quer ajudar alguém, aí se vai comprar alguém para um pobre. O cara está com dificuldade, você vai lá e ajuda o pobre. Aí você vai lá no Facebook, ajudei tal pessoa assim, dei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Caramba! Que é isso? Então a gente quer ajudar, mas quer ser reconhecido, quer ser aplaudido. Então aqui ele está falando aqui, né? É difícil trabalhar e não se preocupar com os resultados. A gente se preocupa sim, ajudar alguém, a gente quer agradecimento, fazer uma boa obra, renunciando ao proveito econômico da obra. Um político faz um hospital, ele já botou o nome dele lá porque ele quer voto. Percebe como é diferente? Então ele fala que até o mais tímido covarde se torna um valente quando ele é enaltecido pelo mundo. Então um louco pode executar ações heróicas quando a sociedade aprova e aplaude. Tá? E um homem ser sempre bom, sem contar com a aprovação
Isso é meritório. Isso é meritório. O contrário, não. Então, o ensinamento da Karma Yoga é justamente nesse sentido, aprender a agir no mundo e não se prender ao mundo. Hoje, nossas ações nos prendem totalmente ao mundo. A gente quer ajudar alguém e já está fazendo propaganda da ajuda que a gente fez. A ação é tua. E a lei do karma ela é muito simples. Você fez? Sim, eu fiz. Toma que o filho é teu. É isso. Bem simples. Quando você compreende que tu é um instrumento na mão de Deus, voltando à primeira aula, que quem faz tudo é Deus, através de tamas, rajas e sátiva. Quando você tem essa compreensão que tu é um instrumento de Deus, na mão de Deus, para fazer o mundo acontecer, deu certo, foi Deus que fez. Deu errado, foi Deus que fez. Então não tem karma. Aí a gente vai compreendendo o que é ação. Então, sabendo que pai e mãe são representantes visíveis de Deus, pai e mãe são os representantes de Deus. Recebe um filho e realmente se você recebeu um filho, tenha uma certeza absoluta, se você recebeu, é em função de karma também. Você desejou ou não desejou, mas tem débito com aquela alma que você está recebendo ali. Tá? Então, pai e mãe são representantes, e chefe de família tem que tratar de agradar de todas as formas possíveis. Então ele fala, se o pai e a mãe estão contentes, Deus também está contente. Compreensão. Então, os deveres para com a esposa, aqui também é hinduísmo, tá? O hinduísmo, grande parte dos ensinamentos dos hindus e etc., não só dos hindus, como dos muçulmanos também, é feito praticamente só para o homem, né? A mulher não tem muita oportunidade, não. São raras as mulheres que têm oportunidade de sentar com os homens santos e praticar. Não, já mudou, mas nessa época era dessa forma. Tá? Então, os deveres para com a esposa, ninguém pode desprezar, desconsiderá-la, tem que considerá-la como se fosse a própria mãe. E quando ela se encontra em dificuldade, fala, o marido não deve se irritar com a esposa. É difícil, viu? Não é fácil, não. E é falar que a esposa também não se irrita com o marido também, a gente irrita também. Tá? Não vai falar como não fala nada da mulher, então não é nada para a mulher. Mas é isso aí. Então a gente tem que aprender isso aqui. Tá? Cada um de nós está num determinado grau de instrução. Quem reencarna como mulher, ela tem um aprendizado como mulher. E quem reencarna como homem tem um aprendizado como homem. E são diferentes. Tá? A mulher é muito natureza, muito mãe, muito natureza. E o homem não é tão natureza. O homem não é família como a mulher é. A mulher é muito mais família do que o homem. Na maioria das vezes, não vamos generalizar também, né? Mas na maioria das vezes é desse jeito. Por quê? Porque essa é a incumbência, é o papel, a Neide está falando, o papel que ela recebeu de Deus nessa encarnação aqui, é esse papel que ela recebeu. Então, faça o teu papel da melhor forma possível. Oi. E hoje em dia, a essência feminina no corpo masculino e o inverso, que são os casos que a gente tem desses jovens, das pessoas, né, que têm um corpo masculino, mas é totalmente feminino. Sim, nós estamos mais abertos justamente por causa disso. Todos nós, a nossa alma, o nosso espírito, ele é andrógeno. Ele não é nem homem nem mulher, é andrógeno. E às vezes recebe um determinado papel masculino ou papel feminino, e o outro lado está aparecendo também. Está aparecendo. Não tem nada errado quando a gente vê desse lado, não. Tá? Então, tem mulher que quer fazer operação e virar homem, e tem homem que quer virar mulher. Eu já achei isso errado. Hoje eu falei, puta, mas se eu achar que isso está errado, eu estou falando que Deus está errado. Tá? Se Deus permite. Tá? Então, no fundo, o que é? Nós temos uma determinada característica e essa característica, talvez uma transição. Pode ser que uma mulher que tenha tendência mais masculinas
quem sabe está numa transição, aprendendo já para numa próxima encarnação, vir masculina ou vice-versa. Então eu não compreendo, eu não aceito mais julgamento nesse sentido. Tá? Então está tudo certo e está tudo errado. Tá? Então depende da compreensão de cada um. Tá? Então dentro dessa compreensão é que eu acho que o que prevalece no fundo é o aspecto alma que deve prevalecer. Então se tem uma pessoa que tem um aspecto alma bastante feminino num corpo masculino, se receber uma oportunidade dessa, quem sabe é para lutar contra isso, para aprender. Então é a escola da vida. Em sendo a escola da vida, então a gente tem que chegar a uma determinada situação e encarar que todas as opções que Deus coloca, permite que a gente faça, são válidas. Todas são válidas. Tá? Agora, eu acho que a maioria das vezes quem recebeu um papel masculino tem que representar bem esse papel masculino. Quem recebeu um papel feminino tem que representar bem esse papel feminino. E se você não aceita o teu papel, então você está o quê? Você está reclamando de Deus. Né? No fundo é uma não aceitação. Então a não aceitação, eu acho que Deus é perfeito. Na minha compreensão, Deus é perfeito. Tá? Então a gente deve aceitar aquilo que Deus nos trouxe. Por mais que nos doe alguma coisa, a gente tem que aceitar. Mas não vou entrar nessa discussão com você não, viu? Porque eu já entrei numa discussão aqui uma vez, eu me arrependi pra caramba. Comecei a falar aqui, falei, comecei a falar um pouquinho de homossexualidade. Aí tinha uma pessoa que estava aqui no auditório que era um homossexual. Aí eu me arrependi pra caramba de ter falado, não, essas divididas eu estou fora. Não quero entrar nessas divididas mais não. Tá? Então, é coisa de foro íntimo, analise realmente, reflita. Quem passa por uma situação dessa, o que eu recomendo é isso, reflita profundamente, tá? Para ver se é uma revolta besta ou se realmente é um aprendizado para aprender a lutar contra o mundo. Porque realmente as minorias têm uma dificuldade muito grande no mundo, tá? Então, ser, por exemplo, homossexual lá na Arábia Saudita, às vezes o cara é até morto. Até morto. Tá? Então, muitas vezes você é colocado dentro de uma minoria dessa forma justamente para usar isso como oportunidade de crescer, de trabalhar e de vencer as dificuldades. Tá? Porque esse mundo, gente, isso é certeza, tá? Muita certeza. Depois de muita reflexão, eu não tenho mais dúvida disso. Esse mundo não é um lugar de fazer turismo. Não é. É escola. É escola mesmo. Tá? E nós vamos continuar na escola, no jardim da infância, eternamente? Reflitam sobre isso. Tá? Então, quem gosta do mundo, acha que o mundo está bom do jeito que está aqui, é só você se enxergar com 90 anos, que você vai ver que com 90 anos não vai ter nada bom. Vai estar tudo ruim. E vai chegar. Vai chegar. Então, quando tem essa compreensão do mundo, a gente vê que realmente investir no mundo é problema de Deus. Não é problema meu, não. É Ele que se vire para manter esse negócio aqui. Não é meu problema, não. Meu problema é aprender o que eu tenho que aprender nessa escola e ir embora. Tá? Então, um filho tem que ser criado carinhosamente, de acordo com os hindus, até 4 anos, instruído até os 16, com 20 tem que estar empregado e deve ser tratado a partir dos 20 igualmente pelo pai. Hindu. Depois, o dever do homem é atender irmãos e irmãs, filhos desses, se são pobres, os demais parentes, os seus amigos e seus serviçais. Você vê que o serviço está sempre ali. Sempre trabalhando. Então, essa é a filosofia hindu. Então, tem que trabalhar. Se você, é dever do homem, se você não tem irmão e irmã para atender, ou se você não tem filhos, atende a teus irmãos e tuas irmãs. Os filhos dos teus irmãos, atenda os pobres, atenda os outros, atenda seus amigos, atenda seus serviçais. Então, é sempre o servir. Servir é a palavra correta dentro da filosofia hindu. Servir da melhor forma possível. Tá? Então,
Evite excessiva atração por alimento, roupa e cuidado com o corpo. Aqui está bem claro, né? Excessiva. É claro que um cuidado com o corpo e com o alimento, limpeza, saúde e tudo mais, é claro que a gente tem que ter, mas evite excessos, tá? Então o chefe de família tem que ser puro de coração, limpo de corpo, ativo e disposto a agir. Esse é o chefe de família. O sannyasi já não vai ser assim, tá? Resiste aos inimigos. Chefe de família não é não violência, é resista. Resista, esse é o teu aprendizado, é o dever do chefe de família, tá? Não se lamente se mostrar passivo, não se deve se lamentar e nem ser muito passivo, resista. Se não se comporta como herói perante os inimigos, ele deixa de cumprir o dever. Você tem que lutar, tem que resistir. Para os amigos e parentes, ele tem que ser manso como um cordeiro. Vê lá. O resto não. Resista. Não é não resistência. É dever do chefe de família não reverenciar malvados. Como a gente reverencia malvados? Tem gente que... a gente vê que o cara está ficando bem de vida porque ele está metendo a mão em um monte de coisa. Pô, esse cara aqui, ele está ganhando a vida, está se dando bem. Tá? É isso aí, tá? Se você reverencia os malvados, você estimula a perversidade, tá? Comete grande erro se não considerar que são dignos de respeito as pessoas honradas, tá? As pessoas honradas, normalmente, elas não aparecem muito. Não tem muita oportunidade. Quem tem oportunidade de aparecer são os que metem a mão, tá? Então não seja muito pródigo em amizades. É o tal do vínculo, tá? Quanto menos vínculos materiais você tiver, mais fácil você vai desatar os nós para se desfazer do mundo. Crie vínculos espirituais. Evite criar vínculos materiais. Não seja muito pródigo. Observe as atitudes das pessoas com quem você quer ter amizade e se torne amigo delas depois que você sabia que essa pessoa vale a pena ser amigo dela. Aí seja amigo dela, mas antes observe bem que atrás dessas amizades aqui tem muita coisa ruim, tá? Observar 3 coisas: abster-se, abstenha-se de 3 coisas: falar de si próprio, proclamar seu nome e seus poderes, referir-se à riqueza e segredos que os outros lhe confiaram. Não faça nada disso aí. Também é receita do Karma Yogi. Não fale de si próprio, não proclame seus poderes e nem fique falando de riqueza. Ah, eu tenho $100 mil no meu guarda-roupa lá na sala. Estou chamando ladrão para ir lá em casa. Não fala, besteira. Besteira. Tá? Conserve para ti, tu tem, é teu, fica na tua, fica numa boa. Tá? O que mais que ele vem e fala? O homem não deve dizer se é pobre ou rico, nem se jactar da fortuna, e não deve consultar opiniões alheias. O que você acha de mim? Você é um cara legal? Batuta? Não faça isso. Para quê? O que é importante é o que você sente de você e não o que os outros pensam de você. Porque eu penso de você é o que você demonstra, e o que você demonstra, de repente, não é nada de realidade. Então, isso aí, tá? Então, não consulte opiniões alheias. O homem não cumprir esses preceitos, ele chama até de imoralidade, tá? Colocar-se em evidência é impróprio, torna inapto para a execução dos deveres na vida, quando você se coloca em evidência, tá? Se esforce para adquirir conhecimento e fortuna. Você vê que o Vivekananda está mostrando sempre que você tem que lutar, mas tu tem que lutar, mas tu tem que ter uma certa sapiência também naquilo que você faz também, tá? Chefe de família que não se esforça para conseguir fortuna, ele é desconsiderado, porque dele dependem muitas pessoas, tá? Se você vai dar uma educação boa para os teus filhos, você lutou para dar uma educação boa para os teus filhos, então é bem-vindo, tá? Então, não é censurável buscar riqueza. E, enxergando um espiritualista falando disso, você vê que essas coisas que as igrejas falam, uma vez que voto de pobreza, essas coisas, isso não tem sentido.
Não é pecado, tá? É importante você ter riqueza e distribui. Então, o chefe de família é centro vital. Luta para adquirir um bom nome, não jogue, nem frequente a companhia de malvados, não minta, não provoque inquietude. Você vê que vai ensinando uma série de coisas para a gente fazer. Ele está preparando as pessoas, o chefe de família está sendo preparado para quando chegar uma determinada fase, você voltar para dentro e se tornar um sannyasi. Mas até então você está sendo preparado para isso. O chefe de família tem que dizer a verdade, falar carinhosamente, expressões com a cultura daquele que ouve, e não deve falar da vida alheia. Como a gente faz essas coisas, né? Isso aqui também é importante. Expressões que condizem com a cultura daquele. Tá? Muitas coisas, principalmente na espiritualidade, que a gente aprende, e a gente vai falar com certas pessoas que têm uma cultura diferente, e você quer impor a tua cultura a ele, é besteira. Besteira. Não vale a pena. Não vale. Agora, se a pessoa dá abertura e quer discutir, é diferente, né? Tá? Então isso aqui é parte do Karma Yoga. A atividade do chefe de família é Karma Yoga. Então Karma Yoga, gente, nós vamos aprender a ser karmas yogis na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? A Jnana Yoga nós vamos aprender através da meditação e através dos estudos. O Bhakta, a devoção, nós vamos aprender realmente através de proclamar o nome de Deus. Mas a Karma Yoga é o mais simples de todas. Você faz uma forma de você se unir com Deus dentro do teu dia a dia, dentro do teu trabalho, dentro da tua função na sociedade. Então você vê que realmente, se a gente for olhar assim, só chega a Deus quem estudar a espiritualidade. Quantas poucas pessoas têm possibilidade de ter um acesso verdadeiro à sabedoria, para conhecer o que é Deus? Muito poucas pessoas têm essa possibilidade. Só se chega a Deus quem ama a Deus sob todas as formas. Vamos olhar direitinho, o que é Deus? É variável esse conceito. Então não, o trabalho nos leva a Deus, desde que a gente aprenda como trabalhar. Então Karma Yoga é simplesmente isso, aprender a trabalhar para nós voltarmos para Deus. Tá? Porque a atividade, a lei é infalível. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Mas se quem faz a ação é Deus, então eu estou livre de reações. Tá? O homem se isola do mundo para adorar a Deus. Tá? Não se deve pensar que aqueles que vivem não estão adorando Deus, aqueles que vivem e agem. Quem vive e age corretamente está adorando a Deus da mesma forma daquele que se isolou do mundo. Tá? Nem aqueles que vivem no mundo devem pensar que abandonam sejam desprezíveis. Aí tem aquele lado também, né? O cara que foi para a floresta, ele não é um vagabundo. Ou é, mas não é problema meu, é problema dele. Tá? Mas na grande maioria não. Cada um é grande no seu meio. Se o meu caminho é o caminho do mundo, então siga o caminho do mundo. Mas observe, sinta, veja como agir no mundo. Então aí terminamos essa fase e vamos entrar no terceiro capítulo. Eu estou devendo uma apostila, acho que a minha apostila não chegou até aqui, né? Amanhã eu mando outra. Tá? Aprender agora o segredo do trabalho. Qual que é o segredo do trabalho realmente, então, tá? Aquilo que eu já falei aqui hoje, ajudar os outros aliviando as necessidades dele é importante, é muito importante, mas o auxílio é maior, quanto maior for a necessidade e quanto mais for duradouro o auxílio. Então vamos aprender a auxiliar. Tá? E vem aqui, a necessidade de um homem. Você pode aliviar durante 1 hora, o cara está com fome. Dá comida para ele, então alivia a fome dele durante 1 hora. Tá? A gente tem que ajudar essa pessoa. Por 1 hora que seja. Porém, se eles podem ser remediados não por 1 hora, por 1 ano,
O auxílio que você deu a essa pessoa é maior do que o auxílio que você deu àquela pessoa que você aliviou a necessidade dele por 1 hora. Então você vê aqui que ele está falando isso aqui. E se você eliminou a necessidade dele para sempre, esta é o melhor auxílio que você pode dar a uma pessoa. Quando ela tem uma necessidade e você sacia essa necessidade para sempre. Então você pode saciar a necessidade por 1 hora, por 1 ano, por um tempo, ou pode saciar a necessidade para a vida toda. Então ele vem e fala, este é o melhor auxílio que pode ser dado. Ah, então em vez de dar R$1 para um cara, eu vou dar R$1 milhão. Não, não é isso que ele está falando, não. O cara com R$1 milhão, ele pode atrapalhar mais ele do que se você desse R$1. Tá? Então o que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo ao conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é o único que pode destruir nossas misérias para sempre. Então, se você dá o conhecimento espiritual a alguém, como os grandes seres fizeram, Buda, Vivekananda, Cristo, esse é o maior dos auxílios que alguém pode dar para alguém, porque isso é eterno. Isso é eterno, tá? Conhecimento espiritual, destruir nossas misérias de uma vez por todas. Porque quando nós compreendemos o que nós somos na realidade, quem nós somos na realidade, que nós somos, Deus está dentro de nós, que Deus não está fora de nós, quando a gente começa a compreender essas coisas, essa é a melhor ajuda que a gente pode dar para alguém. Nós, gente, esse aqui é um outro ensinamento que é perfeito. Nós, quando estamos no mundo, no estado de vigília, acordado, é o momento que nós estamos mais dormindo como espíritos. Então, acordar a pessoa para a realidade do espírito, você está acordando ela de um pesadelo. Então, o ensinamento espiritual é a melhor coisa, a melhor ajuda que alguém pode dar para alguém, se é que alguém pode dar essa ajuda. Tem isso também, tá? Porque muitas vezes você quer dar uma ajuda espiritual para alguém e aquela pessoa não está preparada para receber aquilo, não adianta que ela não vai receber e você vai perder o teu tempo e não vai resolver nada, tá? Mas peque pelo excesso, não pela falha. É aquele ponto que eu falei aqui, a nossa educação, a minha educação, quando eu era criança, sobre a espiritualidade, foi muito fraca, tá? Tanto por parte de meus pais, como por parte da mídia que existia na época, dos padres que existiam na época, foi muito falha. Tá? Então, hoje, nós já temos uma internet, nós já temos uma série de coisas que mostram algumas coisas para nós que antes não se falava. Há 50 anos atrás, quando eu tinha meus 12 anos, falar em hinduísmo, falar nessas coisas aqui, era para pouquíssimas pessoas tinham acesso a esses ensinamentos. Tá? Hoje não está. Mas aí eu faço aquela mesma exortação que eu fiz agora há pouco. Nós estamos ensinando as nossas crianças de hoje corretamente? As nossas crianças não necessariamente são os nossos próprios filhos. Tem pessoas que têm acesso à mídia. Os padres estão ensinando corretamente as pessoas? Não. Mas é isso aí. Então, conhecimento do espírito, que nós somos espírito, entender, eu sou um espírito, não sou uma pessoa, tá? É o único que consegue destruir o desejo. Então, o auxílio espiritual é o mais elevado auxílio que se pode dar ao homem. Mais elevado que se pode dar ao homem é esse aí. E não dar riqueza a ele. Não dar educação para o mundo. Não é que não se deva dar educação para a pessoa, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que continuar fazendo o trabalho, cada um tem a tua. Mas quem tem a possibilidade de ensinar
espiritualidade, mostrar para a pessoa, mostrar que, cara, você existia antes de nascer, você existe aqui nessa vida, e você vai continuar existindo depois que você for embora. Se você convence alguém, passa essas ideias, divulga essas ideias, de pouquinho em pouquinho as pessoas vão acordando para essas realidades. Então isso que o Vivekananda está falando em termos de auxílio, esse é o maior. Então quem dá conhecimento espiritual é o maior benfeitor do gênero humano. Tá? Agora, quem dá conhecimento espiritual, vocês podem falar que, Osmir, você está ganhando um karma legal, você está dando conhecimento espiritual. Não é verdade. Eu estou repassando aquilo que eu aprendi através do Vivekananda, através do Buda, através do Cristo, através do Ramakrishna, do Ramana e tudo mais. Me convenci de que aquilo é realidade. Mas não mais do que isso. Tá? Não mais do que isso. Pessoas que realmente podem ensinar a espiritualidade de uma forma muito efetiva, esses seres, eles ensinam pelo silêncio. Simplesmente pelo silêncio. A maior parte dos ensinamentos do Ramana foi pelo silêncio. Não foi através das palavras. Então o que eu estou fazendo é simplesmente tentar mostrar aqui de uma forma ou de outra que isso é realidade. Agora, eu não tenho o poder absoluto de ensinar a espiritualidade para ninguém. Agora, fazer propaganda dela eu posso. Isso eu posso e eu faço. Fazer propaganda dela. Então é isso aqui, tá? Então, a gente vê que os homens de maior poder que auxiliou a humanidade em suas necessidades espirituais, porque a espiritualidade é a verdadeira base da vida. Gente, tira os grandes seres que vieram aqui, que deixaram tudo isso para nós. Vamos pegar os rishis antigos da Índia, que escreveram os Vedas, que escreveram os Upanishads. Vamos pegar o Buda. O Buda não veio nesse mundo, não ensinou nada de espiritualidade. Vamos pegar o Cristo também não ensinou nada de espiritualidade. Vamos pegar todos esses caras que vieram e ensinaram espiritualidade e vamos falar, esses caras não vieram no mundo. Gente, nós estávamos ferrados. A gente estava ferrado. Ferrado muito mais do que nós estamos hoje. Tá? Então isso aqui, então esses homens de maior poder que auxiliou, a gente lembra deles eternamente, eles ficaram aí. O Buda existiu há quase 3.000 anos atrás e a mensagem dele está aí até hoje. O Cristo existiu há 2.000 anos atrás, a mensagem dele está aí. O Maomé há 1.500 anos, a mensagem dele está lá. Está certo que a gente deturpa as mensagens dele, mas esses são os grandes seres. Então esse é o verdadeiro ajuda, o maior auxílio que se dá são esses caras que vêm e dão o ensinamento espiritual. É só tirar esses caras aí que ensinaram essas coisas, mesmo com o ensinamento dessa turma todinha, a gente vê Petrolão, vê Mensalão, vê essas coisas tudo aí. Imagina se não tivesse esses caras. Onde é que a gente estaria? Então esse aqui é realmente o conhecimento espiritual. Então quando você manda uma mensagem para alguém, mande uma mensagem positiva no sentido de espiritualidade. Manda, a internet está aí para isso. Manda lá uma mensagenzinha bonitinha. Não fala de religião não, manda uma mensagem positiva. Você existe, você pode fazer, você incentiva as pessoas a trabalhar. Então isso é a ajuda que o Vivekananda está se referindo que nós podemos fazer. Então um homem sadio e espiritualmente forte, ele vai ser forte em qualquer outro aspecto. Se você é espiritualmente forte, você é forte em qualquer outro aspecto da tua vida. Tá? Se assim o desejar. Enquanto não houver fortaleza espiritual no homem, nem mesmo as necessidades nossas vão ser satisfeitas. Então, gente, espiritualidade é a panaceia. É ela que vai corrigir todos os problemas do mundo, é entender de uma forma bastante propositiva o que é espiritualidade. E a espiritualidade não é religião. Religião aprisiona.
Espiritualidade liberta. Todas, eu vou dizer todas, as religiões aprisionam as pessoas. Tá? É ensinado também que na maioria das religiões, os mandatários das religiões são tudo da esquerda, tá? Não são da direita, não. Tá? Depois do auxílio espiritual, o melhor auxílio que você pode dar para alguém é o intelectual. É a dádiva do conhecimento. É muito mais elevado do que você dar alimento e dar roupa. Você vê, o espiritual é o mais importante. Depois do espiritual, é dar conhecimento às pessoas. Essa ajuda também tem uma durabilidade muito mais do que dar um prato de comida para alguém. Tá? A ignorância é morte. Conhecimento é vida. Tá? A gente acha que o importante é o nascimento, não é o morrer. Mas não é. Eu falo muito com o Edson, que a gente troca muita figurinha, que eu estudo, ele gosta de estudar também, então a gente está sempre trocando figurinha, né? Então nós estamos trocando figurinha agora do Sai Baba, né? E o Sai Baba é aquele cara que eu tinha um preconceito enorme com ele. Brincadeira, eu tinha um preconceito com esse cara. É aquele cara que, barbudo, cabeludo, ele só fazia milagres, coisa e tal. Ele fazia, lá na Índia é ensinado que ele fazia milagres daquele tipo assim que nem Cristo fez. Ele materializava coisas, materializava a joia, dava para o outro. Para esse cara é um charlatão. Eu sempre tive ele como um charlatão. Né? Até que um amigo me deu um livro, lê esse livro do Sai Baba. E eu fui ler o livro do cara. Esse livro chama Sadhana, o caminho do interior. Mudei totalmente a minha ideia do tal do Sai Baba. Totalmente. Totalmente. O cara é um tremendo de um espiritualista. Tremendo. Sadhana, o caminho interior. Muito legal, muito legal. Então ele fala que... Oi? Não entendi, fala mais alto. É o Hermógenes. A tradução é do Hermógenes. Né? Muito legal mesmo. E a espiritualidade que ele ensina é muito legal porque é no dia a dia. Ele explica, ele mostra como a gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente dá cada escorregada, e ele mostra isso para a gente. Tá? Então ele vem, depois do auxílio espiritual e intelectual, a dádiva do conhecimento, é isso aqui, né? Eu estava falando aqui da morte, né? Então o importante não é nem o nascimento, nem a morte. O importante mesmo é não nascer de novo. Esse é o maior conhecimento, ensinar as pessoas a não nascer de novo. Porque nascer é uma gelada. Isso aqui não é eu falo muito isso aqui, e às vezes as pessoas me chamam de pessimista. A Lígia lá me chama de pessimista pra caramba. Não é ser pessimista, é compreender a realidade da vida. Tá? Entrar nesse mundo é fria. Então é importante, viver é importante, morrer é importante. Eu diria que morrer é mais importante do que nascer se você aprendeu a não nascer de novo. Tá? Depois da ajuda espiritual e ajuda intelectual, aí sim vem a ajuda física. É o terceiro tipo de ajuda. Então tem que tratar de não cometer o erro de achar que o auxílio físico é o único auxílio que se pode dar. Não, tu pode dar o auxílio do conhecimento, tu pode dar o auxílio espiritual, que são mais importantes do que o auxílio físico. Não só é o último, como é o menor. Quando você dá R$10 para um cara lá na esquina. É o menor auxílio que você pode dar. Está certo que o cara está pedindo R$10, se você for falar de conhecimento para ele, é capaz que ele te dá uns tapas, né? Então, às vezes R$10 está bem dado. Tá? Então, porque essa forma do auxílio físico, ele não produz satisfação permanente. O conhecimento é muito mais eterno, não chega a ser eterno, mas é muito mais permanente do que o auxílio físico. E o espiritual, esse é eterno. Esse é o eterno. Então levem isso em consideração quando a gente fala que nós não temos oportunidades de ajudar o mundo.
Tem sim. E você se ajudando, compreendendo essas coisas aqui, é desse jeito que nós vamos mudar o mundo. Mudar o mundo é mudando a si próprio e não mudando o vizinho, tá? Então as misérias do mundo não são resolvidas pelo auxílio físico somente, né? Enquanto na natureza do homem não mudar, enquanto a natureza nossa não mudar, as necessidades físicas vão continuar. O cara está com fome, você dá R$10. Amanhã ele quer mais R$10. Depois da manhã mais R$10. E assim vai. Então não vai resolver nunca. E as desventuras sem auxílio físico possam ser remediadas. Mesmo as desventuras, sem que o auxílio físico algum possa remediar. As desventuras não é o auxílio físico, é o conhecimento e a espiritualidade. Tá? Solução está em purificar a humanidade. Essa é a solução, purificar a humanidade. A ignorância é a mãe de todas as misérias. Tá? Sempre falando aqui, na realidade, nós somos seres espirituais. Nós não temos nada, absolutamente nada a aprender, a conquistar. Nada. O que nós temos que fazer é simplesmente abandonar algumas coisas erradas, a ignorância. Então, para você se tornar um espiritualista, não é uma conquista, é negativo. É a remoção da ignorância. Só isso. Não tem nada a ser conquistado na vida espiritual. Nada. Todo mundo tem um espírito dentro de si. E a única coisa que falta é a percepção desse espírito que está dentro de nós. E o que nos impede de enxergar esse espírito em nós é a ignorância. Então, a ignorância espiritual é o maior desafio que nós temos que vencer em nós próprios e contribuir de uma forma ou de outra para atirar também nos nossos relacionamentos. Então a gente fala que ainda que a gente converta asilos em caridade, construa um monte de hospitais, as misérias humanas não vão terminar se não mudar a índole da pessoa. A gente vê aí, a gente fala dessas coisas aí, é errado ou é certo. Exemplo, Bolsa Família. É errado? Não, eu acho que o Lula está certíssimo. Ajudar as pessoas com alguma coisa que elas não têm nada. Não tem nada de errado nisso, está tudo certo. O errado é não ter uma contrapartida. Só não tem a contrapartida. Se tivesse uma contrapartida, você para receber um Bolsa Família, teu filho tem que ficar na escola, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está certíssimo a ajuda para tirar a fome das pessoas. Não tem nada de errado. O errado é querer ajudar as pessoas e manter elas na ignorância. E esse é o objetivo. Ajudar e manter na ignorância. Que se eu mantenho na ignorância, eu me perpetuo no poder. Aí está tudo errado. Aí está tudo errado. Então, para terminar realmente as misérias humanas, então a gente tem que mudar a índole do homem. Então tem que mexer onde? No lado intelectual, no lado do conhecimento e no lado espiritual. Aí eu pergunto agora, qual governo está preocupado? Conhecimento até tem universidades, tem faculdades, até tem. Mas qual o governo e qual a religião, que isso é um papel que as religiões deveriam fazer, estão interessadas em libertar o homem? Religião não quer libertar o homem, religião quer manter o homem preso. Mantém você aqui. Se eu mantenho você aqui, eu tenho poder sobre você. Eu consigo o meu dízimo. É assim. Então essa obra, pela natureza dela, toda obra tem bem e tem mal. Toda obra tem bem e tem mal. Tá? Não pode realizar nenhuma obra que não redunde algo, né, em benefício de algo, e nem pode haver uma que não provoque mal em outra pessoa. É só ver. Você vai fazer uma obra que você vai construir uma escola. Né? É uma obra boa? É. Mas às vezes na construção daquela escola houve desvios,
houve um monte de coisas ali que acaba tirando, e sem olhar pelos nossos irmãos menores. Às vezes, para você construir uma escola, você tem que desapropriar um determinado local, desaloja alguém para construir aquilo. Então, construir um exemplo mais simples, construir uma avenida nova, tem que desapropriar um monte de gente ali. Para quem vai usufruir dessa via de acesso, legal. Para aquele que está sendo desapropriado, é péssimo. Então, toda e qualquer obra que você faz no mundo vai ser bom para alguém e vai ser mal para alguém. Assim é o mundo. Não existe uma obra que não seja a obra da espiritualidade que é bom para todo mundo. Toda obra física, ela vai ser bom para alguém e vai ser mal para outro. Toda, qualquer uma desse jeito, tá? Vamos entender isso realmente, que toda obra, pela natureza do mundo, que é o mundo da dualidade, toda atividade no mundo vai ser positiva para um e negativa para outra, seja o que for, tá? Cada ação, toda ação tem bem e tem mal. Toda ação tem bem e tem mal, tá? Mas nos aconselha que a gente tem que atuar. Então o bem e o mal vão produzir resultado, vão produzir karma. Tudo vai produzir karma. Gente, tudo que se faz nesse mundo produz karma. E olha, vamos mais longe. Tudo que você não faz, mas pensou, também gera karma. Tudo. Tá? Voltando àquele lado. Então, gera um karma bom, é melhor do que gerar um karma ruim. Mas do ponto de vista do espírito, gerar karma bom, tu está preso no mundo do mesmo jeito. E o Atma, o Self, o ser, ele está preso no mundo graças às nossas ações pretéritas. Nós estamos aqui hoje graças às nossas ações pretéritas. Quando a gente compreende isso, se a nossa filosofia é continuar no mundo, então façam boas ações. Continuem no mundo, pelo menos ajuda o mundo e vai ser legal. Se nós percebemos, entendemos que isso aqui é uma escola e a nossa casa não é nesse mundo, então a gente vai aprender a agir de uma forma diferente. Boa ação, bom efeito. Má consequência. Porém, tanto uma como outras estão ligadas à alma. Então, o bom karma e o mau karma está ligado à alma, do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Então, estamos insistindo mais uma vez nesses ensinamentos. E não é só o Vivekananda que fala isso aqui não, tá? Todos esses grandes que eu já estudei falam a mesma coisa, tá? Então, no Gita, Bhagavad Gita, deu uma solução, tá? E a solução para esse negócio da ação é deixarmos de nos ligar à ação que você pratica. Pratique e não se ligue à ação. Pratique e vai embora. Tá? Se você pratica a ação e vai embora, nenhum efeito sobre a nossa alma. Nenhum. Se você pratica a ação e fica esperando o resultado, aí você produziu alguma coisa na tua alma. E produzindo uma coisa na alma, isso se chama karma. Tá? Compreenda então essa frase, não ligar-se à ação. É difícil, eu concordo, gente. Mas não é nenhum absurdo o que ele está falando. Tá? Qualquer ação que você faz, que você tem expectativa pelo resultado, enquanto o resultado não vem, o que você cria? Ansiedade, medo, gera um monte de coisas. Tudo isso aí é em função da expectativa do resultado daquela ação. Então, se você faz qualquer coisa e não tem expectativa do resultado, tu não gera ansiedade absolutamente nenhuma, não tem medo, veio, não veio, isso é problema lá. Então, quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, a gente vê que é muito mais fácil viver quando você não tem expectativas. Quando você tem expectativas, a vida é muito difícil. Muito difícil. Agora, é que nem aquele ensinamento da não violência, né? Fingir que você não tem expectativa não vai resolver absolutamente nada.
Tá? Você fez alguma coisa, não tem expectativa nenhuma. Meia hora. Estou sem expectativa. Pô, já fez 1 hora que eu fiz esse negócio. Não tem expectativa não. O que é? Não é assim que a gente faz? Não tem expectativa, não quer retorno, não quer aplauso. É o que a gente quer. Agora, quando você não quer nada disso, mas se eu não quero nada disso, o que vai ser da minha vida? Por incrível que pareça, quando você perde a expectativa, é que os resultados vêm. E muito mais rápido. Muito mais rápido. Quando você não tem ansiedade, não tem expectativa. Então aquele negócio também, eu não tenho expectativa nenhuma, mas eu quero ficar rico. Então, eu quero ficar rico. E já li que a loteria é o caminho. Então vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria. Aí o santo vem, seu cara, pelo menos joga, né? Não vai nada também? Então faça a tua parte, tá? Então o sentido do Gita, dessa não ligar-se à ação, é dessa forma aqui, agir incessantemente. Incessantemente. Não pare de agir, mas se desligue do resultado. Se desligue. Você cuida de alguém, seja quem for, continue cuidando. Continue, não é para parar não. Mas resultado é com Deus, não é comigo. Acabou a ansiedade. Então, cada trabalho, cada movimento, isso aqui também, cada pensamento gera uma impressão na substância mental. Isso é chamado de chitta, é o mundo da mente, tá? E mesmo que não seja visível, ela age no nosso subconsciente. Então quem fala, eu não quero nada, eu sou um cara que estou desapegado de tudo, mas não para de pensar naquele negócio lá. Não faço nada, mas não para de pensar naquele negócio. Tá? O que está acontecendo aqui? Está tudo lá no subconsciente. Estudem o Jung, que a gente vai perceber isso. Estuda também o Raja Yoga, quando a gente chega naquele estágio que é chamado de dhyana, que é o estágio da meditação propriamente dita, é lá que a gente vai fazer a limpeza no nosso subconsciente. Tem cada pedregulho lá, dessa vida, de outras vidas. Está tudo acumulado lá. Então não seja hipócrita, usando o nome que o próprio Vivekananda usou aqui para trás. É desse jeito, tá? Age, tá? Mas tente compreender essa ação sem expectativa. O que nós sabemos é determinado a cada instante por essas impressões mentais. É o que está no nosso consciente, é o que está no nosso inconsciente, é o que nós gravamos. Está tudo lá. Eu falei, acho que foi com você que eu falei hoje. Né? Nós temos duas formas de agir. Ou nós agimos sempre novo, tudo é diferente, ou a gente age de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com os nossos pensamentos. Pensamento é passado. Tudo quanto é pensamento é passado. Tá? E está armazenado no nosso inconsciente. Então, todas as nossas atividades embasadas naquilo que a gente já aprendeu, nós estamos vivendo no passado. Quem vive sempre no presente, você recebe pela consciência exatamente aquilo que você precisa naquele determinado instante. Não é nada voltado ao passado. O passado tem que ser entregue totalmente. Não, nós temos que ser pessoas sem nenhum passado. É exagero eu falar desse. Eu entregar todo o meu passado, então o Gosmir não existe. Esse é o objetivo. Tá? Mas como ele está longe desse objetivo ainda, quanto menos passado você tiver, melhor é. Porque você dá a oportunidade para o eterno agora te orientar naquilo que você precisa. Por quê? Isso aqui também é do Eckhart Tolle, eu já falei isso aqui em outros workshops aqui. Tudo que você faz nesse determinado instante, tudo, você vai fazer agora.
nesse instante. É uma coisa do agora. Não é verdade? Você não tem como fazer alguma coisa ontem, nem tem como fazer uma coisa amanhã, você tem como fazer agora. Então, tudo que você faz agora, e você pensa, você vê o passado para agir no presente. Se você não olha o passado e se entrega a Deus, então você vai agir no presente com a percepção do agora. Aí tudo funciona. Enquanto nós vamos solucionar problemas do agora, embasado em coisas do passado, a coisa não fecha. Então, essa é a correta ação com a correta percepção. Então, esse ensinamento fala realmente que chega um determinado momento que o ser, ele é. Então, quando eu sou, esse é o nome de Deus, é eu sou. Então, quando a pessoa é eu sou, ela está no agora. Eu sou o José, isso é passado. Eu sou o Renato, isso é passado. Então, você está agindo no presente conforme o passado. Eu sou quem age a Deus. Esse é um dos maiores ensinamentos, é o poder do agora, de viver no agora. Tá? Então é isso aqui. O que eu sou nesse momento é o resultado da vida passada, porque nós vivemos na mente. Isso é o caráter. Prevalece as boas, prevalece o caráter, é bom, o contrário é mal. Nós agimos desse jeito. Nós agimos de acordo com o nosso ensinamento passado. Então, melhore esse caráter. Melhorar esse caráter e viver dessa forma do que não. Mas o correto, chegar a uma determinada época, é ser o eu sou. Tá? Se uma pessoa fala más palavras, maus pensamentos, más ações, a mente dela está cheia dessas impressões. Está carregando. Vai influir os pensamentos e as ações vão ser naturalmente más. Aí é poder do pensamento, o workshop passado, nós falamos muito sobre isso, tá? Em função do que a gente pensa, em função do que a gente está sempre pensando, que vai atraindo determinadas situações na nossa vida. Tudo que muda na nossa vida pode mudar a qualquer instante, desde que você realmente mude a tua maneira de ser, a tua maneira de pensar. Falando de novo, aquela história que eu sempre repito também, ninguém está satisfeito com a tua própria vida, quer que muda, quer mais Deus na vida, quer mais felicidade, quer mais sabedoria, quer mais isso, quer mais tudo aquilo, não quer? Mas não muda nada o jeito de ser. Nada. Nada. Quer que Deus muda tudo e você não muda nada. Como é que pode dar certo um negócio desse? Quer mudança? Então mude. Mude em você. Tá? Más impressões atuam continuamente, o resultado é mau. Tá? Não tem como. Produto dessas impressões gera um forte poder que vai ser o motivo das suas más ações e vai ficar sempre no mal. Ele está falando pelo mal, ele está falando, mas o contrário também é válido também, tá? O contrário também é bom. Então, boas impressões também funcionam da mesma forma, tá? Então, se um homem tem bons pensamentos, boas ações, o resultado é bom. Bom, então vamos cuidar disso aqui, cuidar do que a gente pensa, tá? O homem praticou boas obras, teve bons pensamentos, tem uma tendência irresistível para o bem. Ou não é verdade? Não é? É questão de escolha. Simplesmente questão de escolha. Aí a gente reclama que Deus não me dá oportunidade. A todo instante a gente tem essa opção. Eu não quero mais essa situação na minha vida. Então, opte por isso. Tá? Controle as forças internas e ninguém modifica mais sua vontade. Tá? Esse contínuo reflexo, bons pensamentos, boas impressões, tudo isso aqui, né, se movem na mente e a tendência para o bem se robustece. Ele está falando aqui do lado de chefe de família, do lado de trabalhar, o lado de estar no mundo. Se nós estamos no mundo, não temos a percepção de que quem age é o Espírito, quem age sou eu, então vamos cuidar
para que seja, no mínimo, melhor as nossas ações em função do que a gente vai aprendendo. O caráter é moldado, o homem conhece a verdade e já não pode fazer mal. Vamos perguntar aqui para o José. José, pedir para você matar um cara lá embaixo, você vai e faz isso? Não faz, absolutamente não faz. Porque você já tem dentro de você que não está certo isso aí. Né? Mas, se a gente pede para uma outra pessoa, vai lá e mata uma galinha para mim comer, aí ele vai. Mas chega uma hora que nem isso vai fazer. Né? Então tem um estado superior. Esse estado superior de quem tem um caráter bem moldado vai surgir, que é o desejo de libertação. Desejo que... Gente, o mundo, se Deus é amor, Deus é riqueza, Deus é tudo, por que tem tanta dificuldade no mundo? Então aí vem esse desejo de libertação, quando você começa a compreender que você tem que lutar por tudo que você quer. Então um pai perfeito, um pai amoroso, ou te obriga a lutar, às vezes de formas até muito difíceis. Então você começa a ter esse negócio, desejo de libertação. Só que o desejo de libertação, a gente vai entender que no fundo, o que a gente quer é a liberdade da alma, é a meta das yogas. Então a alma quer isso, ela quer desejo de liberdade total. A alma quer ter livre-arbítrio total. E a alma não tem livre-arbítrio. A gente acha que a gente tem livre-arbítrio, mas não tem, gente. Não tem. Ah. Vamos perguntar aí, Rosa, você escolheu os teus pais? Então não escolheu. Ah. Escolheu nascer no Brasil? Cadê o livre-arbítrio? Quer agora? Não, eu não quero mais nada disso, eu quero outra coisa. Tem tanta limitação que não nos permite, e o que a gente quer, a nossa ânsia é por liberdade. É não ter nada que nos traiba, eu quero voar. Eu quero sair do mundo, não quero ter necessidade. A gente vê, por exemplo, essa necessidade que a gente tem do corpo. O corpo tem necessidade. Quem tem fome é o corpo, não é a alma, não. Quem tem fome é o corpo. Mas eu tenho que alimentar o corpo, então eu estou escravizado ao corpo. Eu quero liberdade, não quero mais ter que alimentar esse corpo. Não tem seres que vivem de prana, que vivem de luz e que não precisam de nada, está tudo aí, eu tenho que lutar para conseguir o meu alimento. Então a gente quer liberdade, a gente quer livre-arbítrio, não quer dependência. Nós somos dependentes de tudo que a gente quer nesse mundo, a gente tem dependência. E a gente quer essa liberdade. Então, quando a gente começa a querer essa liberdade, não quer ser preso a nada, você começa a entender que essa liberdade só vai ser possível quando você efetivamente for um espírito. Enquanto você for um corpo, tu não tem absolutamente liberdade nenhuma. Então essa procura pela liberdade, o desejo da liberdade, isso aqui é lembrar que a liberdade da alma é a meta das yogas. E a alma vai ser livre o dia que realmente ela não tiver mais apego a nada desse mundo, vai viver no plano do espírito e ela é livre como um passarinho e não tem mais que voltar para esse mundo, onde nesse mundo tudo que você precisa, tu tem que batalhar para conseguir, tudo. Tá? Então, por meio das obras, o homem chega a um estado que Buda alcançou pela meditação. E o Cristo chegou pela devoção. Então, o caminho do Buda é o caminho do Jnani, é o caminho da sabedoria, é o caminho do conhecimento. E o caminho do Cristo é o caminho dos Bhaktas, é o caminho do devocional. Mas tanto um quanto o outro atingiu a meta. Tanto pelo caminho da sabedoria, o Buda chegou na meta dele, como Jesus também chegou na meta dele através da devoção. E são seres livres, totalmente livres, exceto quando eles encarnam. Encarnou nesse mundo, restringiu a liberdade. Aqui,
quanto mais nós estamos no mundo material, mais restrições nós temos. Então a dificuldade, tá? Libertação, a gente quer libertação. A libertação implica em liberdade inteira. Fazer o bem, fazer o mal. Quem tem a liberdade total, ele tem tanto para fazer o bem, como tem a liberdade para fazer o mal. Mas a gente vê que Deus, na eterna sabedoria dele, utiliza aqueles que fazem o bem e utiliza aqueles que fazem o mal para colocar pedregulho no caminho da gente para nos acordar. Tá? Então, más tendências vão ser contrapostas pelas boas, até que o mal desapareça por completa, submetido num recanto da mente. Tá? Quando está lá, eu controlo a minha mente, como eu perguntei para o José, vamos matar um cara lá embaixo? Não vou. Ele vai estar lá num canto da mente dele, ele não permite fazer esse tipo de coisa. Então está lá, tem a liberdade implica em tudo isso. Então o homem que é ligado, ele se desliga, desliga nesse sentido, ele vai agir, mas não permite que a ação ou o pensamento cause impressão na mente. Causando impressão na mente, causou impressão na alma. Causou impressão na alma, karma. Então esse é o ensinamento que o Vivekananda está falando, batendo mais uma vez. Tá? E como é que isso acontece? Ele fala para observar as impressões de uma ação, a gente liga numa determinada ação como se perduram. Tá? Uma ação. 35 anos atrás eu tive uma filha. Essa ação, minha filha está ali até hoje. Como perdura? Tem outros caras que não, né? Casa e logo larga, às vezes larga filho também, mas cada um é cada um, né? Mas a gente pode ver isso aqui, como as impressões de uma ação perduram. Tá? Então, alguma coisa de bom, nesse caso foi uma atitude legal, tive uma filha, tá? Foi uma ação, perdura até hoje. Mas tem ações que nós fizemos no passado também, negativas, que geram frutos até hoje. Podem gerar frutos até hoje. Então, você fala aqui, um exemplo, você pode se encontrar com muitas pessoas durante o dia. E a gente encontra, estou encontrando um monte de gente aqui hoje. Todo mundo encontra, tá? Mas tem uma pessoa só que você ama, que você encontrou naquele dia. Dentro de todas as outras que encontrou, tem uma que você ama. Ele fala, quando você chega à noite, você pensa nas fisionomias que você viu durante o dia e só vai lembrar daquela que você ama. Todas as outras não criou impressão em você. Então, tem certas coisas que realmente causam impressão na gente. Então, a atração por aquela pessoa causou na mente uma impressão mais profunda do que as outras pessoas que eu vi. Tá? Então, fisiologicamente, eu vi todos vocês. Mas, sei lá, eu amo o Edson. Então, chego lá, é o Edson que eu lembro. Ele causou uma impressão mais profunda na minha mente do que as outras pessoas. Então, é assim que vai acontecendo. Então, o efeito na mente que acontece quando nós nos relacionamos com diversas pessoas, não é igual, é diferente. Então veja lá, você vê que realmente como esse nosso lado consciente e inconsciente da nossa mente interfere no nosso dia a dia. E a gente pode não permitir isso. Então aquela pessoa que você ama encontrou algumas associações internas, tá? Talvez você já tivesse gravado na mente esses anos e essa nova visão despertou recordações adormecidas. Então aquele ser foi simplesmente um agente externo que mexeu em alguma coisa que estava dentro de você. Essas são as impressões que acontecem. Então ele vem falar, haja constantemente, não pare de agir, mas não permita que essas ondas dominem a tua mente. Tá? Então você pode. Seja o que for, haja, mas não permite. Tá? Então, tu pode ir num local onde... Você pode ir num bar, onde tem muita gente bebendo lá, e vai lá e toma um refrigerante, coisa e tal, e não deixa aquelas impressões te influenciem. Mas se você tem tendência para a bebida, muito provavelmente aquilo vai causar uma influência em você. Tá? Então, trabalhe, aqui isso aqui é legal, como se fosse um estrangeiro na Terra. E nós estamos degradados na terra. Estamos. Então trabalhe como se fosse um estrangeiro, trabalhe incessantemente.
mas não se ligue à ação. Olha o que ele fala, ligar-se é algo terrível, porque se você se ligou à ação, você continua preso no mundo. Então esse é o ensinamento da Karma Yoga, agir, que não é impossível viver nesse mundo sem agir, impossível. Mas não é impossível você agir e não se ligar à ação. Faça o que você tem que fazer. Esse mundo não é a nossa casa. Às vezes, quando eu falo aqui, as pessoas acham que eu estou exagerando. Não sou eu que falo isso. São uma série de mestres e todos eles falam a mesma coisa. Esse mundo não é a nossa casa. Então vamos sair dele. É um dos estados que estamos passando. A filosofia Sankhya fala, né, que a totalidade da natureza é para a alma e não a alma para a natureza. O que quer dizer com isso? Toda a natureza está para servir a minha alma. Mas se a minha alma está para servir a natureza, pronto, me enrolei. Me enrolei. Então tudo que existe no mundo, no fundo está dentro de nós. Então vamos sair, vamos aprender isso. A natureza, ela não existe senão para a educação da alma. Eu estava falando aqui que isso aqui é uma escola. A natureza é uma escola para educar a alma, tá? Não tem outro significado. Porque se tivesse outro significado, essa natureza aqui fosse a realidade, eu ia dizer a verdade, gente. Esse Deus é um sacana. É só olhar. É um comendo o outro direto. Direto. Você não vê sossego em nenhum reino da natureza. Nos animais você vê um comendo o outro comendo um. Aquela luta inglória. No oceano você vê a mesma coisa. Nos ares, os pássaros a mesma coisa, os insetos. O pássaro como um inseto. Ah, não, legal. O inseto atrapalha. Pega do ponto de vista do inseto e vê se isso é legal. Pega. Tudo tem um ponto de vista. Tem um ponto de vista meu e tem um ponto de vista do outro. Então esse mundo é desse jeito. Esse mundo é a escola. Simplesmente a natureza existe para a educação da alma. Então a gente vai se livrar dela pelo conhecimento. Entender que é isso aqui. Então o mundo é totalmente ruim para quem está preso ao mundo. Mas para quem enxerga o mundo como escola, vai perceber que essa escola, Deus é 10. Então mostra a dificuldade aqui. Nós não somos, esse mundo não é nossa casa. Esse é o verdadeiro ensinamento, essa compreensão. A nossa vida real é nos planos da alma, nos planos superiores. Vir para cá é o degredo. Nós estamos realmente presos no mundo por uma série de razões que não vamos discutir agora. Tá? Então, se a gente tiver esse pensamento, a gente não vai se ligar mais na natureza. Se você está agindo na natureza, você está se prendendo. Você vai entender que a natureza é um livro aberto, que devemos ler, e que não tem mais valor quando você tiver adquirido o conhecimento que está na natureza. O dia que você aprender que tu é um espírito, que tu não é da natureza, que tu não é do mundo, então tu não precisa mais vir aqui. Acabou, essa escola não tem mais sentido. Deus não está aqui para castigar ninguém. Vem aqui. Por que a gente veio, eu não sei. Mas depois que a gente aprende, não precisa mais voltar. Não precisa. Então aqui, natureza não existe senão para a educação da alma. Isso é uma frase muito forte. Essa outra frase aqui, esse mundo não é nossa casa. Vamos compreender isso. Tá? Eu e o Edson, quando a gente conversa, a gente chama isso aqui de Matrix, né, Edson? Estamos na Matrix. Aqui. Então essa é a Matrix que a gente está preso. Nós não somos daqui. Em não sendo daqui, como sair daqui? O que acontece? A gente se identifica com a natureza, pensa que a alma pertence à natureza e que o espírito é para a carne. E não o contrário. A carne é para o espírito, não o espírito para a carne. Então a gente compreende isso aqui, se identifica com a natureza, gosta desse negócio aqui e roda de samsara, roda de samsara, roda de samsara. Eu não tenho a menor dúvida, gente. Chega um determinado dia que a gente percebe isso aqui.
Não precisa ser muito inteligente, não. Eu não sou tão inteligente assim. Entender que esse mundo aqui realmente não é nossa casa. Nós não somos daqui. E em não sendo daqui, então vamos voltar para casa. A gente considera a natureza como se nós fôssemos a natureza. Nós somos ligados a ela. E de fato nós somos, como corpo, nós somos a natureza. O nosso corpo é da natureza. Está sujeito às leis da natureza. Mas nós não somos o corpo. Essa é a dificuldade. Quando a gente se liga à natureza, nossa alma se produz uma impressão grande e nos leva a agir como escravos. Então nós estamos presos. E o Deus da natureza, que faz parte de Deus também do Brahman, ele quer levar um negócio dele em frente. Então quanto mais trouxa que nem nós estiver aqui, melhor. Ajuda ele a fazer o serviço dele. Tá? Não que ele é malvado, não é. O propósito dele realmente é nos acordar. Então a gente tem que agir como senhor. Eu sou o senhor do corpo. Eu sou o senhor da carne. Eu não sou escravo do corpo. Tá? Ninguém pode estar no absoluto repouso. Tá? Absoluto repouso é uma coisa que não existe. E falar que 99% dos homens trabalham como escravos. Por quê? Porque não tem a consciência de quem é. Se você não tem a consciência de quem é, você é escravo de quem? Tu é escravo da natureza, tu está agindo para perpetuar a natureza. E a natureza por si próprio, que é aquela parte que é chamada de Prakriti, Mula Prakriti, que é a parte material, ela é eterna e ela existe por si própria. Mas a característica da natureza é a eterna mutação, está sempre mudando, sempre mudando. Essa é a característica. Deus tem dois aspectos quando se manifesta na natureza. Um é o aspecto natureza, Prakriti, e o outro é o aspecto Purusha, espírito. O Purusha, o espírito, ele é imutável, muda nunca. Ele é sempre onipresente, onisciente e esse vai por aí afora. Tá? E a natureza não, a natureza está sempre em perpétua mudança. E como nós estamos nos identificando com a natureza está sempre mudando, e nós estamos correndo atrás da mudança. Então você é jovem, você é criança, jovem, adolescente, velho, morre, criança, adolescente, jovem, está sempre correndo atrás de uma coisa que está em constante mutação. E isso não vai parar. Esse é o propósito da natureza. Então, quando a gente se identifica com o nosso espírito, o nosso Purusha, então nós somos realmente aquilo que é na realidade. Então, aconteça o que acontecer no mundo, não tem mais significado. Por isso que Krishna dizia para o Arjuna, vai luta, vai quebra o pau. Não tem significado, porque isso aqui é assim, esse é o mundo. Então você compreendeu que tu é um espírito. Então trabalhe pela liberdade, trabalhe pelo amor. Amor é difícil de ser compreendido. Amor não existe enquanto não existir liberdade. Amor e liberdade é a mesma coisa. Mas como nós somos livres, se tudo que a gente precisa depende de alguém. Tudo. Até a nossa felicidade depende do nosso companheiro. Eu sou feliz enquanto tem minha esposa de mim. Vai acabar. Então você vê que essa felicidade não é eterna. Vai acabar. Então, enquanto nós não nos ligamos com o nosso espírito, nós não vamos ter essa liberdade. Quando nós ligamos com Deus, ligamos com o nosso espírito, aí você tem todo livre-arbítrio do mundo, tu faz aquilo que você quiser. Então, quando nós trabalhamos para o mundo como escravo, não pode haver amor em nós. Estamos trabalhando para o mundo. Nosso trabalho não é o verdadeiro trabalho. Trabalho egoísta é trabalho de escravo. Olha uma prova aqui, ó. Cada ato de amor gera felicidade. Não há ato de amor que não traga paz e alegria. Então, o trabalho egoísta é escravo. Agora, o ato de amor é felicidade, porque não há ato de amor que não traga paz e alegria. Então, amor é o verdadeiro trabalho. Tá? Então, existência, conhecimento e amor são relacionados. São os três aspectos de Deus, Sat Chit Ananda. Chama de Sat Chit Ananda. Existência, conhecimento e amor. Tá? Mas já são 9h30, gente. Eu já falei bastante. Esse capítulo já está no finalzinho também. E nós vamos parar por aqui, então.
E semana que vem a gente continua e leva isso um pouco mais em frente. Tá? Legal.